De volta com Susan Rodrigues, já com a gente. Bom dia, Susan. Bom dia, Marta. Bom dia para você que está em casa. Bora para mais uma semana de muita informação no esporte. Quais são os destaques de hoje? Segunda-feira sempre movimentada, né, Marta? Temos as rodadas do fim de semana. Inclusive, tivemos clássico catarinense, Chapecoense e Criciúma se enfrentaram lá no oeste do estado e é isso que a gente começa falando no esporte. Quem demorou para se acomodar na Arena Condá acabou perdendo o primeiro gol do clássico entre a Chapecoense e o Criciúma. Apenas 2 minutos depois do início da partida, Mailton abriu o placar para a Chape. Os donos da casa levaram a melhor e venceram o Tigre. Quem traz os detalhes é o Eduardo Florão. Oi, um bom dia para você, um bom dia ao pessoal ligado com a gente aqui no SC no Ar. A Chapecoense venceu o Criciúma num clássico estadual pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Verdão saiu na frente logo no primeiro minuto de jogo. Uma boa jogada pelo lado esquerdo, a bola foi cruzada por Giovanni Augusto e Mailton teve tranquilidade para dominar e chutar forte para abrir o marcador. Depois a Chapecoense manteve uma certa pressão e teve a oportunidade de ampliar o marcador com o Marcinho, que cabeceou em cima do goleiro. Aí foi a vez do Criciúma atacar. Num belo lançamento, João Carlos foi para cima da marcação e chutou no cantinho e deixou o placar empatado no primeiro tempo. Mas na etapa final, mais uma vez, Giovanni Augusto encontrou um bom passe, dessa vez para o Mário Sérgio, artilheiro da Chapecoense nessa temporada, e ele chutou por baixo das pernas do goleiro Cauã, fez o segundo da Chape e colocou o placar final aí no jogo, 2-1 para o Verdão do Oeste, que faz 9 pontos agora na tabela da Série B, né? Em 6 jogos, venceu 3 e perdeu 3, e o Criciúma tem apenas uma vitória na competição. Está pressionado o técnico Zé Ricardo, venceu no meio de semana na Copa do Brasil, mas agora perde e não faz uma boa campanha nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Agora os dois times se concentram para voltar a atuar pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense para tentar manter nessa sequência e o Criciúma para se recuperar na competição. Volta ao estúdio. Obrigada pelas informações, Florão. E vamos então à classificação da Série B. Depois da vitória contra o Amazonas no sábado, o Remo assumiu então a liderança da Série B do campeonato. O Avaí, por enquanto, está na segunda colocação. Isso porque pode ter uma mudança hoje. O Leão da Ilha joga fora de casa. Atualmente, o Avaí está com 11 pontos, seguido do Cuiabá também com 11 pontos e o Vila Nova fechando o G4 com 10 pontos. Depois da vitória, a Chapecoense se aproxima também do G4 com 9 pontos e o Criciúma está ali na 15ª colocação com 5 pontos. Fechando então o Z4, Volta Redonda, Atlético, Paysandu e Amazonas. E como eu disse, o Avaí entra em campo hoje, partida válida pela 6ª rodada da Série B do Brasileiro. O Leão da Ilha joga contra o Goiás fora de casa e busca retornar então ao topo da tabela. Já o time goiano está tentando chegar no G4 da competição. A partida começa às 7 horas da noite. Quem também joga hoje às 7h30 da noite é o Figueirense, que recebe em casa o Caxias. Jogo válido pela 4ª rodada da Série C. Sem nenhuma vitória até o momento, o Furacão do Estreito precisa de uma recuperação no campeonato. Atualmente é o lanterna da competição e ocupa a última vaga na tabela. Essa vai ser a estreia do técnico Pintado, que assumiu o clube na semana passada. Já o Caxias vem de uma vitória contra o Guarani e busca uma aproximação ainda maior do G4. Falando em Série C, o Brusque jogou ontem fora de casa contra o Náutico e se manteve invicto na competição. O quadricolor jogou no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco. Apesar dos esforços das duas equipes, a rede não balançou e o jogo ficou no 0-0. A equipe catarinense está em quarto com 8 pontos e segue na zona de classificação para a segunda fase da Série C. O próximo jogo do Brusque é no sábado, às 7h30 da noite, no Augusto Bauer, contra o ABC de Natal. E na Série D do Campeonato Brasileiro, Barra segue invicto e venceu mais uma em casa contra o Marcílio Dias. Cacá Oliveira chega com os detalhes dessa partida. Oi, Cacá. Oi, Susan. Olá para você que está ligado no SC no Ar. O Barra venceu o Marcílio por 2-1 no sábado, pela 3ª rodada da Série D do Brasileiro. Início avassalador do Pescador, 2-0 com 2 gols de Renan Bernabé. Camisa 9 ajudou o Barra no início do primeiro tempo. O Marcílio só foi reagir na segunda etapa, diminuindo com o Alex Gonçalves, mas não foi o suficiente para pontuar no final de semana.
O Barra vence bem e empolga na Série D para enfrentar o bom time do Azures lá em Pato Branco no próximo final de semana. Já o Marcílio, do estreante Vaguinho Dias, vai ter muito trabalho para fazer o clássico com o Joinville no Gigantão no próximo fim-de. Barra 2, Marcílio 1, clássico aqui no Litoral, em Itajaí, na Arena do Barra Futebol Clube, que segue invicto jogando em casa. Agora 8 jogos, 4 vitórias e 4 empates. Volto com você, Susan. Obrigada, Cacá. E falando agora do nosso terceiro representante na Série D, o Joinville venceu e assumiu a liderança do grupo A8. Drica Varini chega a mais e traz pra gente todos os detalhes. Bom dia, Drica. Bom dia, Susan. Bom dia a todos que estão assistindo ao SC no ar. E dentro da Arena Joinville, o Jack continua sem saber o que é perder em 2025. E enfrentando o até então líder do Grupo 8, o único time que mantinha 100% de aproveitamento no sábado, o Joinville venceu o Azures de Pato Branco por 1-0 e com isso assumiu a liderança isolada do Grupo 8 com 7 pontos. Dois jogos em casa, 2 vitórias e 1 empate longe da torcida para garantir a melhor campanha deste Grupo 8 da Série D. E mais uma vez brilhou a estrela de Emerson Maria nas alterações. Depois de um primeiro tempo bastante disputado, em que o Joinville poderia inclusive ter saído com um resultado melhor, já que teve um pênalti marcado que acabou sendo desperdiçado por Caion. Na segunda etapa, mais uma vez, o Emerson Maria fez as suas alterações que funcionaram. Júlio César, Juninho, Marcos Brazion foram jogadores que entraram na segunda etapa. E a jogada do gol veio dos pés de Júlio César com arremate do Juninho. Cobrança de falta que acabou explodindo na barreira. A bola sobrou lá na linha de fundo. Júlio César acreditou até o final, fez o cruzamento e o Juninho, jovem Juninho, estava lá para cabecear para o gol, marcar o gol da vitória do Joinville aqui diante de mais de 5.000 torcedores na Arena Joinville. Resultado importantíssimo, até porque no sábado, às 6 horas da tarde, tem um clássico catarinense, um jogo muito pegado contra o Marcílio Dias no Gigantão das Avenidas, mas agora vai ter a semana toda para se preparar para esse confronto que já é histórico, que tem uma rivalidade e que é tão fundamental para que o tricolor mantenha a ponta da tabela de classificação. A gente vai acompanhar a semana de trabalho do Jack, mas agora o torcedor está comemorando essa vitória e essa liderança isolada. Susan, volto com você. Coisa boa para os nossos times catarinenses. E na elite do futebol brasileiro, a lei do ex rendeu na partida entre Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Gabigol fez o segundo para o Cabuloso nos acréscimos e garantiu a vitória por 2-1. Jogo transmitido aqui na tela da NDTV Record. Os torcedores lotaram o Mineirão. Mais de 52.000 pessoas ocuparam as arquibancadas. O confronto entre Cruzeiro e Flamengo pela 7ª rodada do Brasileirão era esperado pela torcida. O jogo marcou o reencontro entre Gabigol e o time carioca. Cruzeiro pressionou. Caio Jorge driblou o zagueiro do Flamengo e soltou uma bomba no canto para abrir o placar, 1-0. E aos 43 minutos, Arrascaeta deixou tudo igual no Mineirão. O uruguaio, que teve uma grande passagem pela Raposa, não comemorou o gol. Final do primeiro tempo, 1-1. O Cruzeiro voltou à segunda etapa querendo o desempate. Matheus Pereira se aproximou da área, deixou 2 marcadores para trás e chutou, mas Rossi defendeu. A torcida pedia por Gabigol, que estava no aquecimento. Aos 42 minutos, o técnico Leonardo Jardim atendeu ao pedido da torcida e Gabigol entrou em campo. E nos acréscimos, a bola foi lançada na área do Flamengo por Bolassi. Eduardo se antecipou e foi parado por Léo Pereira. O árbitro marcou o pênalti. E quem se preparou para bater foi ele, Gabigol. O atacante bateu no canto esquerdo de ataque e Rossi saltou para defender. No rebote, Gabigol não desperdiçou e deixou o dele no jogo. A torcida da Raposa foi à loucura nas arquibancadas. Final de jogo, 2-1. E o tão esperado
do reencontro entre Gabigol e o clube carioca, o Flamengo, aconteceu e teve gol do Gabigol e agradou a torcida que não para de comemorar aqui no Mineirão. O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira. O time celeste vai ao Equador para enfrentar o Mosquiruna pela Copa Sul-Americana. E outros 7 jogos movimentaram a 7ª rodada da Série A. São Paulo e Fortaleza empataram em 0-0 e tivemos um jogaço entre Corinthians e Internacional. E a virada do Fluminense sobre o Sport. No Maracanã, o Sport saiu na frente com o atacante Pablo. O Fluminense chegou ao empate com o Serna. E no último lance da partida, Everaldo garantiu os 3 pontos para o time carioca. Fluminense 2, Sport 1. Depois da derrota, o técnico Pepa foi demitido da equipe pernambucana. Yuri Alberto marcou o primeiro gol do Corinthians. O Inter chegou ao empate com o gol do lateral Aguirre. Thiago Maia colocou os gaúchos na frente do placar. Logo depois, Yuri Alberto marcou o segundo e deixou tudo igual. O camisa 9 de pênalti fez o terceiro dele no jogo. E ainda deu tempo para Igor Coronado fazer um golaço por cobertura. Final, Corinthians 4, Internacional 2. O Ceará venceu o Vitória pelo placar mínimo. O zagueiro Marlon foi o autor do gol do Vozão. Na Arena Fonte Nova, o Bahia ganhou do Botafogo pelo mesmo placar. O gol do Esquadrão de Aço foi marcado pelo atacante Caule. No Mané Garrincha, em Brasília, o Palmeiras derrotou o Vasco. A defesa vascaína vacilou e Vitor Roque aproveitou para garantir a vitória palmeirense. Em Porto Alegre, Grêmio ganhou do Santos e se afastou do Z4. O gol gremista foi marcado pelo atacante Christian Oliveira. 1-0 para o Grêmio. Fim de semana de muitos gols, né, Marta? Esses são os destaques do esporte de hoje. A gente te espera amanhã, Susan. Inclusive, com os resultados, né, do Figueirense e Avaí, a gente espera uma recuperação do time alvinegro e, claro, a boa fase do Leão da Ilha. Até amanhã. Até lá, Susan.